durante esses domingos aqui. O Jonas está colocando um vídeo lá, gravando para a gente, mas eu vou precisar da ajuda dele para a gente ir passando aqui os textos, né? Se vocês quiserem abrir a Bíblia, fiquem à vontade. Se não, ali nós já temos o texto, que está em Mateus capítulo 24, no verso 45. Mateus 24, 45. Eu acho interessante você abrir para você ver todo o contexto. Mateus 24, verso 45. Jesus aqui diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo cujo, quando o Senhor vier, achar fazendo assim. Então aqui, nos tempos bíblicos, nós tínhamos o senhor de uma fazenda, de um local, de um trabalho, e ele tinha os servos. Na época era chamado de escravos, né? Mas servos também. E ele tinha o chefe dos servos, que era um escravo que ele deixava cuidando dos outros escravos, e principalmente uma das principais funções era dar o pão no horário correto para os outros escravos. Então tinha o café da manhã, o almoço, o jantar, e esse servo, ele era designado para servir os outros servos no horário correto das refeições. E aí Jesus fala: bem-aventurado é o servo quando o senhor dele vier achar ele fazendo isso. Isso o quê? Dando as refeições diárias para os outros servos, né, no quais ele era responsável. E o que isso significa? Qual é a aplicação de Jesus aqui nessa parábola que ele está contando? É que os servos dele, que ficam aqui na terra, vão dar o alimento correto e na hora correta para as pessoas que precisam ouvir a mensagem. O alimento na Bíblia tem o sentido de alimento espiritual, de a palavra de Deus, o ensinamento, a doutrina. Então aqui Jesus está falando assim, que tem um alimento certo para cada horário e cada estação. Nisso nós tiramos o princípio de existir uma verdade que ela é presente para tempos específicos. Então em cada tempo existe um alimento para aquele tempo. E Jesus elogia aqueles que vão dar o alimento correto no tempo certo para as pessoas que precisam desse alimento. E nós, como povo adventistas, acreditamos que recebemos o alimento correto para o tempo em que estamos vivendo. Ou seja, a mensagem que as pessoas que vivem nesse tempo precisam ouvir, nós entendemos que fomos chamados por Deus para dar esta mensagem. Isso não traz a nós nenhum orgulho, simplesmente traz a nós uma responsabilidade muito maior de ensinarmos, de pregarmos esta mensagem, que é a verdade presente, para o tempo em que estamos vivendo. Nós temos um outro escritor bíblico que cunha esse termo também de a verdade presente, que está no livro de Pedro, segunda carta de Pedro. Eu convido vocês a abrirem também a segunda carta de Pedro. No verso 12. Esse era o verso que a gente colocou no anúncio, né, de divulgar nas redes sociais. E esse é um verso que foi usado por Tiago White para falar sobre a verdade presente para o tempo em que eles viviam. E o apóstolo Pedro, né, já fala, 2 Pedro 1, verso 12. Capítulo 1, verso 12. E diz assim: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrado acerca destas coisas, embora já estais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Então Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. Então ele fala de uma verdade já presente que os crentes estavam confirmados nela. Essa era a verdade presente para o tempo em que eles estavam vivendo.
E ali tinha a verdade presente em que eles pregavam. Era uma verdade que satisfazia a necessidade deles naquele tempo. No livro Patriarcas e Profetas, a Mensageira do Senhor tem um texto que diz assim: várias são as necessidades dos homens em suas variadas épocas, mas Deus, ele tem maneiras diferentes de satisfazer a necessidade dessas pessoas nas variadas épocas. Então, embora haja graus diversos de manifestação do seu poder para satisfazer essas necessidades. Então, em cada época existe uma necessidade específica. E o que é a verdade presente? Como que nós identificamos uma verdade presente para uma determinada época? A verdade presente, ela é a mensagem mais importante que existe para aquela época que a pessoa está vivendo. A verdade presente é uma verdade que satisfaz a necessidade das pessoas que estão vivendo naquela época. A verdade presente também, ela tem que ver com o que Deus ou Satanás está prestes a fazer, que impacta de forma direta as pessoas que vivem naquele tempo específico. Então, Deus pode estar prestes a fazer algo, Deus levanta um mensageiro com uma mensagem específica para aquele tempo, para não pegar as pessoas de surpresa, para que elas estejam preparadas para aquilo que está prestes a acontecer. Se Satanás tem uma artimanha, uma cilada, algo específico para o povo de Deus, ou para as pessoas que vai levar muitos à perdição, Deus levanta uma verdade presente. Deus levanta um mensageiro que, trazendo uma verdade presente para aquele tempo em específico, para satisfazer a necessidade das pessoas naquele tempo. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o contexto histórico de como surgiu a verdade presente no movimento adventista. Então, eu vou falar um pouco mais sobre essa contextualização histórica, como surgiu a verdade presente para o tempo em que nós estamos vivendo e como nós, como povo, podemos identificar essa verdade presente. Hoje eu não vou estar falando quais são as verdades que são contidas nessa verdade presente, explicando elas de maneira pormenorizadas, não vou conseguir fazer isso hoje, mas nós vamos trazer um contexto histórico e escatológico para nós entendermos como que o povo adventista chegou na mensagem que eles chamam de verdade presente, o entendimento dessa mensagem, de verdade presente. Pode passar o próximo slide, irmão. Então, nas variadas épocas, Deus tem sempre uma verdade presente. Na verdade, qual era a verdade presente, a verdade mais importante na época de Noé, das pessoas que viviam antes do dilúvio? Lembra que a verdade presente, ela satisfaz uma necessidade referente a algo que Deus está prestes a fazer ou Satanás está prestes a fazer. O que Deus estava prestes a fazer? Trazer um dilúvio e destruir toda a terra. Qual era a verdade presente que satisfaria a necessidade daquelas pessoas? Entrarem na arca. Então Noé passou 120 anos pregando uma mensagem que satisfaria a necessidade das pessoas caso elas crescem na mensagem. Se eles entrassem na arca, estariam seguros. Como não quiseram entrar na arca, Deus salvou Noé, sua família e os animais. Então ali nós temos uma verdade que era presente para o tempo em que eles estavam vivendo. Pode passar o próximo. Depois nós temos Jeremias. Esse caso aqui é muito interessante de como a verdade presente ela se adapta às necessidades das pessoas. Por exemplo, e aquilo que Deus está querendo fazer e que é bom ou ruim para o seu povo. Na época de Jeremias, qual era a verdade presente? A mensagem mais importante que Jeremias trouxe para o povo de Israel. A mensagem mais importante era: o rei da Babilônia vai vir, vai conquistar Israel e vai levar cativo Israel para a Babilônia. E é para nós fazermos o quê? Irmos para a Babilônia.
E aqueles que ouviram a mensagem foram para a Babilônia. Estava tudo certo. Quem desceu para o Egito, o que aconteceu com eles? Deus falou, aqueles que desceram para o Egito, a espada vai descer atrás deles e vai consumir todos. E todos serão mortos. Quem foi para a Babilônia, vai voltar da Babilônia depois, de passado o período. Quanto tempo ficaram escravos na Babilônia? 70 anos, né? 70 anos. Quando terminou os 70 anos, Daniel estava fazendo aquele jejum de 21 dias, clamando a Deus para que Deus libertasse o povo, né? Agora não mais dos babilônicos, mas dos medos e os persas, os assírios ali. Então Jeremias deu uma mensagem que era para ir para a Babilônia. Na sequência nós temos, pode passar o próximo, Neemias e Esdras trazendo uma outra mensagem. Qual que era a mensagem agora de Neemias e de Esdras? Vamos voltar para Israel, vamos voltar para Jerusalém para construir Jerusalém, ou seja, vamos sair de Babilônia. Um levou uma mensagem que era para ir para a Babilônia, outro agora trazendo uma mensagem, as duas mensagens vindas de Deus. Por isso, uma necessidade de uma verdade presente para satisfazer a necessidade das pessoas naquela época em que eles estão vivendo. Está dando para entender o contexto de verdade presente? De como Deus ele muda as verdades em suas variadas épocas? Por exemplo, quando Deus cria os seres humanos, em Gênesis 3, verso 29, o que Deus deu para os seres humanos comerem? A Bíblia diz lá, né? Toda planta que dá semente e toda árvore que dá semente e que dá fruto cujo fruto tenha semente, isso vos será por alimento. Agora, quando o homem peca, o que Deus permite os seres humanos comer? Em Gênesis 3, verso 18, diz que ele fala assim, lá diz assim, e a terra produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Agora, não poderia comer somente as sementes e os frutos e as castanhas. Agora também poderia comer a planta completa. Raiz, folhas, caules, poderiam também ser usados como alimentos. Agora, quando nós chegamos em Gênesis 9, ali no verso 13, o que Deus faz também com a dieta? Ele dá uma nova mudada na dieta, ele acrescenta um novo grupo de alimentos, que são as carnes, os animais. E ele permite, então, os seres humanos comerem. Vocês percebem que Deus vai mudando a verdade presente para satisfazer as necessidades? Num lugar perfeito como o Jardim do Éden, comer frutas e frutos e sementes era fácil, porque estava produzindo com abundância a todo momento. Saiu do jardim em lugar perfeito, eles precisariam plantar para comer, eles iam cultivar a terra por causa da maldição do pecado. E aí então, uma planta levaria 3, 6 meses, 1 mês para poder produzir o seu fruto. Até isso acontecer, eles poderiam comer as folhas, as raízes. Então Deus adaptou a dieta para satisfazer a necessidade. No mundo pós-dilúvio, onde estava tudo destruído, eles poderiam comer a carne de animais, porque não tinha vegetação praticamente para se comer. Então Deus adaptou para satisfazer as necessidades, mudou as regras, mas o princípio por trás era o mesmo. Então Deus não muda princípios, mas muda regras para adaptar às necessidades humanas, né? Pode passar o próximo slide. Isso. Então aqui nós temos Daniel. Daniel, ele teve assim também muitas revelações de verdades para o tempo dele. E nós, como povo adventista, da parte de Daniel, nós temos principalmente ali as questões das revelações para o tempo do fim e profecias de tempo específico. Por exemplo, a profecia das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas que seriam cortadas desta profecia. Então, as 2.300 tardes e manhãs começam com o decreto de Artaxerxes para reconstruir e restaurar Jerusalém, que nós entendemos começar em 457 a.C. E aí essa profecia é cortada das 2.000
um período de tempo de 70 semanas, que em período profético, cada dia da semana, 70 semanas seriam 490 dias, em período profético seriam 490 anos. Desse período das 70 semanas, 7 semanas é dada sobre o povo, depois mais 62 semanas. Aí então seria ungido o príncipe, ungido o Messias. E aí então Jesus seria batizado e ungido. Ou seja, a profecia de tempo de Daniel se refere ao tempo de Cristo, né? Quando Cristo ali fala algumas coisas interessantes. Pode passar o próximo slide, nós já vamos entender um pouco melhor isso. Então João Batista ele começa a pregar. Qual era a verdade presente que João Batista pregava? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus estava prestes a ser estabelecido. Ele seria estabelecido quando Cristo pagasse o preço do pecado, e aí então ele pudesse ser entronizado em nossos corações, e o reino de Deus poderia ser colocado dentro de nós. Por isso que Jesus diz, né, o reino de Deus está em vós, está dentro de vós. Então, quando Jesus conquistou a autoridade de reinar sobre nós, o reino de Deus foi estabelecido no nosso coração, naqueles que creem. João Batista tinha essa mensagem de arrependimento e de batizar, eu não sei quantos sabem, mas o nome Batista se refere porque João batizava, né? Não era o sobrenome familiar não, era uma referência ao ministério dele, o que ele fazia. E aí então João tinha essa verdade que era uma verdade presente, ele era aquele que prepararia o caminho para a vinda de Jesus. Jesus estava prestes a começar o seu ministério, então durante um período antes disso, João Batista estava trazendo uma verdade que era a verdade mais importante para o povo de Israel. Era aquela verdade que satisfaria a necessidade deles, de um mundo entregue ao pecado, né? A mensageira do Senhor disse que naquela época havia tanta treva espiritual, as trevas eram tão densas que o próprio Cristo teve que vir na plenitude dos tempos para desfazer as trevas espirituais que estavam no planeta Terra naquela época, né? E aí, então, na sequência, nós temos Jesus sendo batizado por João. João interpela ali Jesus, fala, não, eu não posso te batizar, e Jesus diz, né, deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Ou seja, Jesus está falando assim, é desta forma que tem que acontecer para cumprir tudo que está escrito. E o que está escrito é que eu seria ungido no começo do meu ministério. E quando Jesus é batizado, então, o que acontece? Desce o Espírito Santo sobre ele, como pomba, e unge ele para o ministério. Então é nesse momento em que o ungido é ungido para o ministério dele. E aí Jesus então começa o seu ministério de forma mais intensa. Se vocês puderem abrir em Mateus capítulo 3, é interessante esse texto aqui. Eu coloquei aí, mas tem algumas coisas interessantes para nós entendermos lá no texto mesmo, no contexto. Mateus capítulo 3. Não, perdão. Vamos para Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas 4 é praticamente uma continuação do relato do batismo de Jesus. Lucas 4, no verso 1, diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias. Então a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, ou seja, tinha acabado de ser batizado por João Batista, no verso 21 aí, de antes, nós vemos que Jesus, ao sair da água, estando a orar, o céu se abriu e o Espírito desce sobre ele. Então Jesus foi batizado no verso 21 e 22 do capítulo 3, e aí o Espírito Santo desceu sobre ele e ele foi ungido. No
capítulo 4, verso 1, fala que Jesus, cheio do Espírito, foi enviado pelo Espírito ao deserto. No verso 14 diz que, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. Ele terminou de ser tentado, voltou do deserto no poder do Espírito, e aí então ele foi para a Galiléia. Chegando na Galiléia, Galiléia era onde? Onde Jesus cresceu. Né? Aí nós temos no verso 16 em diante o relato, indo Jesus para Nazaré, região da Galiléia, Nazaré ficava na região da Galiléia, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e foi aberto o livro, e achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos nas sinagogas tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Então Jesus, aqui ele foi ungido, né? Ele mesmo diz: eis que o Espírito do Senhor me ungiu. Então ele, como Messias, tinha sido ungido, e ele estava cumprindo aqui, né? Hoje se cumpriu esta escritura. Então Jesus, no seu ministério, ele estava cumprindo a escritura. Ou seja, ele estava fazendo algo que era a verdade presente para o tempo dele. Ao cumprir essa escritura que era de maior importância, ele estava fazendo algo que era a verdade presente. Ele estava dizendo algo que era a verdade presente para aquele tempo. Hoje se cumpriu essa escritura. Ou seja, a verdade para o dia de hoje é essa: foi ungido o Messias. Essa é a verdade presente para agora. O Messias foi ungido. O que Daniel disse que o ungido seria ungido no começo da última semana, das 70, na 70 semana, a 60ª semana, o Messias seria ungido. E ele começaria o seu ministério. E aí Jesus está falando, essa palavra está se cumprindo hoje, ou seja, essa é a verdade presente para o dia de hoje. Pode passar o próximo. Passou-se muitos anos e nós chegamos, então, nós temos ali a igreja sendo pervertida, e aí muitas heresias entrou dentro da igreja apostólica, né? E aí, então, a igreja apostólica se tornou, infelizmente, romana, e muitas coisas erradas entrou dentro dessa igreja. E uma das principais coisas erradas que entrou nessa igreja era que, para que a pessoa pudesse ser perdoada ou para que ela tivesse acesso a Deus, o caminho para isso era a igreja e os líderes da igreja. No sentido de que, para que você pudesse ser perdoado, você tinha que confessar o seu pecado para um humano, pecador como você, e esse humano tinha a capacidade de te absolver ou não. Você poderia pagar para que uns parentes seus saíssem do tormento do inferno ou do purgatório para ir para o paraíso, e isso era por meio de indulgências. Então, neste período, em que em 1517, para ser mais preciso, levantou-se um monge do meio dessa igreja com uma mensagem protestando contra estas coisas que a igreja fazia, principalmente no sentido de que, para acessarmos e sermos salvos, é única e exclusivamente pela fé. Quando Lutero leu, né, e o justo viverá pela fé, esse verso trouxe uma revolução na vida de Lutero e também em todo o mundo na época de Lutero. Então, qual era a verdade mais importante para a época de Lutero? E que Lutero foi levantado por Deus para pregar? Que para sermos salvos não precisamos
de pagar indulgências, não precisamos nos cortar, não precisamos subir escadas de joelho, não precisamos fazer algo, nós temos que crer que Jesus Cristo é o nosso justificador. Nós podemos acessar diretamente o trono da graça pela fé e sermos perdoados de nossos pecados. Essa era a verdade mais importante para a época de Lutero. É que nós não vivemos nessa época, nós não temos noção do que é viver nessa época. Hoje, para nós, como cristãos, quem está na igreja há muito tempo, é muito comum você, ao pecar ou falar uma palavra inapropriada, você se ajoelhar no seu quarto e pedir perdão para Deus. Mas na época de Lutero não era assim. Na época de Lutero você tinha que ir para a igreja, dependendo do seu pecado você tinha que pagar, ou fazer uma penitência. E de verdade as pessoas faziam aquilo e não eram perdoadas. Tudo aquilo em vão. Porque o pecado é perdoado quando é confessado para Deus, né? E Jesus é o único mediador entre nós e os homens. Então a restauração dessa verdade foi muito, muito importante. E era a verdade presente para a época de Lutero. Pode passar o próximo slide. Na época de John Wesley foi um pregador da Inglaterra, né, que foi quem iniciou o movimento metodista. A igreja metodista foi iniciada por John Wesley. Por que eles tiveram o nome de metodista? Porque John Wesley trouxe um método, por isso o nome metodista, um método de estudo das Escrituras. Um método sistemático que nós adventistas usamos até hoje, que é comparar verso com verso sobre o mesmo assunto, estudando de maneira sistemática a Bíblia. Então, John Wesley restaurou a verdade de que a Bíblia toda é a palavra de Deus. E de que não vivemos só do Novo Testamento, mas sim de toda a Bíblia e essa maneira de estudar a Bíblia de forma sistemática. Então, a verdade mais importante para a época de John Wesley era que a palavra de Deus completa, toda ela é a verdade e ela deve ser pregada e ensinada. E ele restaurou esse desejo de estudar a palavra de Deus. John Wesley andou a cavalo, ele pregava ali pela Inglaterra a cavalo, por isso eu coloquei aquela imagem lá de um homem pregando a palavra de cima do seu cavalo. John Wesley fez isso muitas e muitas vezes, pregando a cavalo. Por vezes a neve dava no peito do cavalo e ele saía de uma cidade para outra, debaixo de neve, para pregar o evangelho em outras localidades, e assim ele pregou na Inglaterra inteira esse evangelho, né? Pode passar o próximo slide. Aqui nós temos um texto de Mateus que é muito interessante. Diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aqui, logo em seguida a tribulação daqueles dias, essa tribulação que Jesus está se referindo é o período de 1260 anos que nós adventistas chamamos de supremacia papal, que é aquele período de 538 até 1798, em que, de certa forma, o poder papal teve muito poder, tanto político quanto religioso, e ele perseguia quem ele quisesse, ele matava quem quisesse, levava para a cadeia quem quisesse. E durante esse período de grande tribulação para aqueles que queriam fazer totalmente a vontade do Senhor, muitos foram mortos, muitos foram provados, muitos foram purificados por essas dificuldades. E logo em seguida, a tribulação daqueles dias, aconteceria isso, de o sol se escurecer, a lua não dar a sua claridade, as estrelas caírem do firmamento. Um período bem antes de 1798, já deu
encerramento às grandes tribulações, às grandes perseguições do poder papal sobre os cristãos. Ali por volta do ano 1500 e em diante, já não tinha tanto essas perseguições, mas principalmente depois do ano 1700, já não tinha mais essas perseguições como era antigamente, no sentido das pessoas serem mortas. Por exemplo, quando Lutero começa a pregar o evangelho, ainda existia essa perseguição em 1500, mas em 1600 e pouco em diante, já não tinha tanto essas perseguições, graças a um decreto que foi feito por um dos países ali da Europa, em que ajudou essa perseguição a se encerrar, né, eu não lembro agora qual foi o país exato e qual foi a rainha desse país que se posicionou, e isso diminuiu bastante a perseguição da Igreja Católica sobre aqueles que se opunham a ela e as coisas erradas que ela ensinava nesse período de idade medieval, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o sol escurecer, a lua não dar a sua claridade, as estrelas caírem no firmamento, começou a acontecer isso após 1700. Após o ano de 1700 começou a acontecer essas coisas. Pode passar o próximo slide. Por que eu estou falando disso? Porque nós estamos trazendo um contexto histórico de como começou o movimento adventista. Tá? E esses acontecimentos foram fundamentais para nós entendermos o início do movimento adventista e da verdade presente que nós pregamos. Então, em 1755, aconteceu um grande terremoto na cidade de Lisboa, no Portugal, mas esse terremoto ele atingiu até partes da África, e ele atravessou o oceano e chegou em partes dos Estados Unidos. E teve grandes ondas, né, como tsunamis, que devastou ali as praias de Portugal. E foi assim um terremoto devastador. E foi assim, ele foi praticamente um dos maiores terremotos já catalogados e com a maior densidade de quilometragem atingida por ele. Não foi só Lisboa. A cidade de Lisboa foi quase totalmente destruída. Ela sofreu muito nesse terremoto, né? Então foi um terremoto assim que alarmou as pessoas e já estava trazendo a mente das pessoas para o que Jesus falou em Mateus capítulo 24, sobre que haverá terremotos, né? Então esse terremoto nunca tinha sido relatado um terremoto, né, registrado um terremoto de tamanha proporção na história. Então chamou muita atenção das pessoas para começarem a estudar as Escrituras e os eventos finais, principalmente Mateus capítulo 24. Depois nós temos um outro evento, pode passar, que aconteceu na sequência, pode passar o próximo slide, que foi o dia em que o sol se escureceu por volta das 9 da manhã e ficou o dia inteiro escuro. Em partes dos Estados Unidos, não foi nos Estados Unidos completo, não foi no mundo inteiro, foi só em algumas regiões, tá? Em algumas regiões dos Estados Unidos e algumas regiões da Inglaterra também. Então atravessou o oceano e a Inglaterra também foi afetada por esse dia, chamado na história de dia escuro. Se você pesquisar no Google, você vai ver lá relatos, né, do dia escuro, como foi o dia escuro. Os relatos dizem que era muito denso a escuridão, a ponto de que em 1 metro da sua frente você não enxergava a sua própria mão. Você olhava assim de dia e não conseguia enxergar a própria mão. As pessoas relatam que as trevas eram tão densas que parecia que dava para palpar as trevas nos locais em que aconteceu esse dia escuro. O muito interessante é que nesse mesmo dia, à noite, a lua ficou vermelha como sangue, nessa mesma região. Então é muito interessante porque Jesus diz, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade, ficou vermelha como sangue.
Então é muito interessante isso também, e isso assim trouxe um alarme muito grande das pessoas estudando Mateus capítulo 24, buscando conhecimento das Escrituras e se preparando para a vinda do Senhor. Próximo slide. E por fim nós temos, pode falar, irmão. O terremoto, sim, isso. 19 de maio, 1780. Isso, que é o próximo episódio que a gente vai falar ali. Então, em 1798, nós temos a ferida mortal da profecia, mas aí nós temos o Berthier, general Berthier, prendendo o Papa, levando ele para Roma, lá onde ele ficou durante 6 anos, depois veio a falecer, terminando assim aquele grande período de supremacia em que o povo de Deus foi entregue nas mãos deles durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, durante 42 meses, durante 1260 dias ou 1260 anos proféticos, né, que daria de 538 até 1798. E aí então nós temos o que nós chamamos de início do tempo do fim. Nós já vamos ver na profecia bíblica porque que o tempo do fim se inicia com esse episódio, com esse evento, tá? Pode passar o próximo slide. Nós temos aí então, como o irmão disse, né, em 12 a 13. 12 porque a chuva de meteoros, a gente chama chuva de estrela, na história foi conhecida como chuva de estrela, mas o que aconteceu mesmo foi uma chuva de meteoros. Foi catalogado, na época, essa chuva durou das 11 da noite do dia 12 até as 4 da manhã do dia 13. Foram 5 horas de chuvas de estrela. Os estudiosos da época diziam que por hora caía em média 100 mil meteoritos. Por hora, 100 mil em média, ou seja, 5 horas, uma média de 500 mil meteoritos caíram, riscando o céu, principalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra, né, e também partes da Europa. Isso não aconteceu somente nesse dia, teve um outro dia também, poucos meses depois, que aconteceu na Europa uma grande chuva de meteoros também, e que as pessoas que acordaram à noite acharam que suas casas estavam pegando fogos, porque o céu ficou tão claro com essa chuva de meteoros que parecia que estava pegando fogo a cidade, que tudo ficou iluminado, né? As pessoas acordaram desesperadas, achando que tudo estava pegando fogo. Então esses são os sinais que aconteceriam logo depois da tribulação daqueles dias, logo depois dos 1260 anos, ou seja, no início do tempo do fim, que daria então ali uma firmeza para as pessoas, uma segurança de que estava realmente começando o tempo do fim. O tempo do fim não é o fim propriamente dito, porque não faz sentido o livro de Daniel ser selado até o tempo do fim, se o fim seria a volta de Jesus. Qual é a função de um livro selado até a volta de Jesus? A gente vai estudar esse livro depois de Jesus voltar? Não faz sentido. Ou seja, o tempo do fim é um curto período de tempo antes do fim propriamente dito, né? E o fim do tempo do fim é o fim propriamente dito. Pode passar o próximo slide. Então aqui, durante esse período do tempo do fim, logo que começou, em vários lugares no mundo, as pessoas começaram a estudar o livro de Daniel e de Apocalipse e começaram a entender principalmente a parte do livro de Daniel que não foi entendida. E nós já vamos partir para isso, vamos para a profecia bíblica, vamos para Daniel, capítulo 11 e 12. Quem puder abrir a Bíblia comigo em Daniel. Aí nós temos o Guilherme Miller nessa imagem aí, né, que foi um dos principais pregadores
da mensagem da volta de Jesus em 1844, com base na profecia das 2.300 tardes e manhãs. Mas Guilherme Miller, de longe, foi o único que pregou essa mensagem, não foi só ele que pregou isso. Nós temos pessoas pregando na Inglaterra, temos pessoas pregando na Suécia, na Eslováquia, tinha pessoas pregando em várias partes do mundo esta mensagem. E todos eles pregando em períodos diferentes e um não conhecia o outro. Eles estavam pregando a mesma mensagem, mas um não conhecia que o outro, um não sabia que o outro estava pregando. Depois de 1844, depois do desapontamento, os pioneiros da igreja reuniram os livros de pessoas que escreveram sobre o assunto em outros lugares no mundo e que nem sabia que Guilherme Miller estava pregando esse assunto nos Estados Unidos. Então, assim, em vários lugares no mundo a mensagem estava sendo pregada e as pessoas conseguiram entender esta mensagem. Então, aqui no livro de Daniel, no capítulo 11, nós temos aqui a maneira de nós entendermos o tempo do fim. Primeiro nós vamos ler Daniel capítulo 12, verso 4, que diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Aqui muitas vezes nós falamos que o saber aqui é o saber da ciência, né? Porque logo após 1798, a ciência se multiplicou bastante, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Mas o saber que se multiplicaria aqui era o saber a respeito das profecias do livro de Daniel. E muitos esquadrinhariam o livro e o saber sobre o livro seria entendido. Quando? Depois do início do tempo do fim. Quando iniciasse o tempo do fim, o saber sobre as profecias de Daniel se multiplicaria bastante. Mas como saber quando iniciou o tempo do fim? No verso 35 do capítulo 11 diz assim, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, quando começaria o tempo do fim? E até quando os servos de Deus seriam purificados, provados e embranquecidos? Até o tempo determinado. Qual que era o tempo determinado de Daniel? O tempo determinado está no verso 7, final do verso 7, que diz assim, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, meio ano, 1 ano mais 2 anos, 3 anos, mais meio ano, 3 anos e meio. 3 anos e meio, em profecia, seriam 1.260 dias, que seriam 1.260 anos. Então, o tempo determinado era que o povo de Deus sofreria essas perseguições durante 1.260 anos. E no final desses 1.260 anos, começaria então o tempo do fim. E o livro que estava selado até o tempo do fim seria aberto. E assim, então, nós entendemos que o tempo do fim começou em 1798. E aí nós vamos, então, agora para Apocalipse. Apocalipse capítulo 10. Irmãos, eu sei que amanhã a gente tem que trabalhar, mas eu tenho mais... Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15 minutos. É mais ou menos uns 10 a 15 minutos, irmãos, que a gente tem aqui para a gente encerrar o assunto, concluir o assunto de hoje. Eu vou tentar ser mais breve possível, tentar encerrar antes disso, tá? Então, no capítulo 2, do verso 10 de Apocalipse, tem uma mensagem que diz assim, João viu então, né? Não vamos ver do verso 1 em diante. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O seu rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho
livrinho, aberto, e pôs-se em pé sobre a areia do mar, e um pé sobre a areia do mar, né, o direito, e o esquerdo sobre a terra, né? E bradou em grande voz como ruge um leão. Então aqui nós temos um anjo com um livrinho na mão. E esse livrinho não está selado, ele está aberto. Que livrinho que é esse? É o livrinho de Daniel. Um profeta que escreveu pouco, um livro pequeno. E ele está ali com o pé sobre o mar e com o pé sobre a terra. O mar, a Europa. A terra, Estados Unidos. O mar é aquela terra, né, onde tem muitos povos, e os Estados Unidos, uma terra nova que tinha acabado de começar, que eles foram para lá conquistar um lugar onde não havia terra. Como em profecia, água significa muitos povos, tribos, nações e línguas, terra é o contrário disso, é uma terra deserta onde não tem. Como os Estados Unidos não tinha antes, ele é considerado como sendo a terra, por isso que a besta que sai da terra sai dos Estados Unidos, e temos a besta que sai do mar. Então essa mensagem é uma mensagem que convida as pessoas, tanto que estão enganadas pela besta da terra, quanto pela besta que sai da água, eles receberem essa mensagem do livrinho para saírem de onde estão. E aqui no verso 6 diz, a mensagem do anjo é: jurou aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há. E a mensagem é: já não haverá demora. No original, o que o texto aqui realmente quer dizer é que já não haverá mais tempo. A palavra demora, a tradução correta seria tempo. E já não haveria mais tempo, ou seja, a profecia de tempo das 2.300 tardes e manhãs estava acabando. Já não haverá mais tempo. Chegou ao fim da profecia, está chegando o fim dessa profecia. Então a mensagem do livrinho é uma mensagem que o tempo das 2.300 tardes e manhãs está chegando ao fim. Mas nos dias da voz, perdão, pode passar o próximo. Já passou. Volta antes, onde estava. O verso 8, né? A voz que ouvi, vinda do céu, estava falando comigo e dizendo: vai, toma o livrinho que se acha aberto na mão do anjo e em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então aqui nós temos uma descrição do que aconteceu com as pessoas, o mar e a terra, as pessoas, quando entenderam o conteúdo do livro. Eles mastigaram o livro, remoeram o livro, entendeu o livro. Quando entendeu, na boca era doce, mas no estômago era amargo. E aí nós temos, então, pode passar o próximo slide, o grande desapontamento desse povo. Porque eles entenderam que o final das 2.300 tardes e manhãs, o evento que aconteceria, que seria a purificação do santuário, de acordo com Daniel 8,14, seria a volta de Jesus. E quão doce era isso, né? Todos os nossos problemas acabaram, nós vamos para o reino da glória. Acabou a tristeza, a tribulação, minhas plantações de batata ali nem vou colher, porque Jesus está voltando. Mas Jesus não volta. E aí então houve um grande desapontamento. Eles choraram naquela manhã de 23 de outubro de 1844. E ali, buscando consolo então, da parte de Deus, eles entenderam a profecia e o que significava. Significava que quando eles entendessem o conteúdo do livro e quando terminasse as 2.300 tardes e manhãs, começaria então no céu o que nós chamamos de hoje no meio adventista chamado de juízo investigativo, que seria o início do juízo de Deus. E isso nós temos na sequência, no capítulo 11,
verso 1 do capítulo 11, que é a sequência do capítulo 10. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que neles adoram, mas deixai de parte o átrio exterior do santuário e não os meçais. Então aqui está falando de medir o santuário. Medir o santuário, em profecia bíblica, tem que ver com julgamento. Com o julgamento do povo de Deus. Para você entender isso um pouco melhor, você pode ler depois Ezequiel capítulo 9, quando Deus começa a matança por meio de Israel, e ele começa no santuário, pela casa de Deus, aquela matança dos que não estão selados com o selo do Deus vivo. Então aqui ele está falando de um julgamento, um início de um julgamento, que começou logo após as pessoas comerem o livrinho e no estômago ficar amargo depois do desapontamento. E aí no verso 15 do capítulo 11, quando toca, o sétimo anjo toca a sua trombeta, houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruíres os que destroem a terra. Estão vendo uma cena de juízo? Jesus, lembra que Jesus fala que a ele foi dada a autoridade de julgar, que o Pai não julga ninguém, mas a ele deu a autoridade de julgar? Então aqui Jesus está sendo entronizado como juiz, e ele está começando o juízo. Ele está começando o juízo nesse capítulo 11. Ele é entronizado como juiz e está começando o juízo. E ele vai julgar todas as coisas. Quando que ele vai fazer isso? No verso 19 diz quando isso começa. Quando começa esse julgamento? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, terremoto e grande saraivada. Então, quando que o juízo de Deus começa? Quando é aberto o santuário de Deus no céu e é vista a arca da aliança. Em qual compartimento do santuário a arca da aliança está? No Santíssimo. Então, quando que Jesus é entronizado e começa o juízo? Após entenderem o livro de Daniel. O livro de Daniel seria entendido depois que começasse o tempo do fim. O tempo do fim começa em 1798. E o tempo determinado para iniciar o juízo era no final das 2.300 tardes e manhãs, que o anjo fala para Daniel: e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Como que o santuário é purificado? O santuário celestial está manchado com o quê? Está imundo com o quê? Quais pecados? Os nossos. Por que estão lá? Porque quando no capítulo 7 de Daniel, Jesus vai até o ancião de dias, Daniel tem uma visão de Jesus indo até o ancião de dias, ali é aberto-se os livros. Aonde que tem os registros de nossos pecados? Nos livros. Como se dá a purificação do santuário? No Jesus apagar os pecados do santuário, dos registros dos livros do santuário. Então há uma necessidade do povo de Deus aqui na terra cooperar com Deus para
confessar e abandonar os seus pecados para que os pecados sejam apagados no livro de registro no santuário. Então há um processo. O mensageiro do Senhor diz que há um processo para apagar esses registros de pecados. Ela diz assim, que no livro Grande Conflito, quando nós confessamos os nossos pecados, do lado é escrito perdoado. Mas quando nós somos provados no mesmo ponto e não caímos novamente, aí então os pecados são apagados. Então como que nós apagamos, cooperamos com Deus apagando os livros, os registros dos pecados lá no céu? Quando nós confessamos e abandonamos os nossos pecados aqui na terra. Assim, então, Jesus está fazendo esse trabalho de purificação do santuário celestial. Então, nesse sentido, nós temos aqui um id para o povo de Deus. Nós temos o id da verdade presente. No capítulo 10 de Daniel, no verso 11, último verso. Assim como Jesus deu um id para os discípulos, agora, nesse período do tempo do fim, há um id da verdade presente para a qual estamos vivendo. E no verso 11 diz assim: então me disseram, é necessário que ainda profetizeis a respeito de muitos povos, tribos e nações. Então, no capítulo 10, verso 11, nós temos o nosso id. É necessário que profetizeis a muitos povos, tribos e nações. Essa é a nossa ordem evangélica hoje. E nós vamos profetizar o quê? Nós vamos pregar o quê? Logo na sequência, no capítulo 11, nós temos o capítulo 12, no qual é visto o dragão, e o dragão também, depois nós vemos no capítulo 13, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, também a besta que sobe do abismo, tudo no capítulo 12 e 13, que são os poderes antagônicos à pregação do evangelho, desse movimento. Esse movimento é levantado por Deus para pregar contra esses poderes. O dragão, a besta, a imagem da besta, né, que é a besta que sobe da terra. E aí, então, qual mensagem que é dada para pregar contra esses poderes e para derrubar esses poderes? No capítulo 14, verso 6, diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem angélica. Essa primeira mensagem angélica aconteceu de forma histórica quando Deus levanta esse movimento que foi um movimento no mundo inteiro pregando a volta de Jesus em 1844. Sabia que na Europa teve crianças que pregaram que Jesus ia voltar em 1844 e eles nem sabiam por que estavam pregando? Eles diziam assim, né, depois os pioneiros encontraram essas crianças já adultas e perguntaram para eles: vocês pregaram a volta de Jesus em 1844? E eles diziam: nós pregamos, nós tínhamos que pregar. Um poder nos impulsionou a pregar a volta de Jesus. E algumas dessas crianças nem ler sabiam. Teve uma criança dessas que estava num povoado e ela começou a pregar para os seus parentes que Jesus estava voltando, e ela começou a citar textos bíblicos falando sobre a volta de Jesus em 1844. E aí, então, essas pessoas começaram a falar sobre isso no povoado, e aí, então, o sacerdote daquele povoado chamou essa criança porque nesse período já tinha sido decretado que não podia matar os cristãos mais que protestassem contra a igreja romana. Mas aí então o sacerdote queria humilhar essa criança para dar descrédito ao que ela estava pregando. E aí ele então falou para essa criança, né, se a criança sabia ler. Aí a criança falou que não. Ele até deu um inário para a criança ler um hino, cantar um hino, e a criança falou que não sabia ler, e aí ele virou as costas para o sacerdote, olhou para as pessoas e começou a cantar o hino que o sacerdote tinha abrido no inário para a criança cantar.
E na sequência, o sacerdote perguntou se ele sabia ler a Bíblia. Ele falou que não, e aí ele falou: eu não sei ler a Bíblia, mas eu sei de um texto em que a letra E é repetida 18 vezes. E aí então o sacerdote falou: não existe esse texto na Bíblia. E aí ele então citou o texto de cor, e o sacerdote foi ler na Bíblia, realmente estava ali. E aí então o sacerdote deixou em paz aquela criança pregando a volta de Jesus naquele país da Europa, não era nos Estados Unidos, na Europa. Então, em vários lugares no mundo, Deus levantou pessoas pregando essa mensagem que Jesus ia voltar em 1844. E por que Jesus não voltou, né? Por que Jesus fez pregar essa mensagem e ele não voltou? Porque a mensagem ela tinha que ser dada em grande voz, que era vinda a hora do juízo. Hoje nós não precisamos pregar que é vinda a hora do juízo. Hoje nós pregamos que o juízo já começou. O juízo já está em execução. O juízo não está para vir. Jesus, quando vir, vai trazer o galardão, vai trazer a recompensa, mas o julgamento já vai estar pronto, já vai estar feito para todos nós. Eu gostaria de ter tempo de falar de cada uma das mensagens angélicas. Nós vamos fazer isso nos próximos encontros. Nós vamos destrinchar um pouco cada um dos aspectos dessas mensagens, tá? Mas essa primeira mensagem ela aconteceu de forma histórica de 1843 a 1844, quando foi pregado em todo o mundo com grande poder que Jesus voltaria em 1844, que iniciaria então a hora do seu juízo. Quando as pessoas, Jesus não voltou, em 1843 e 1844, as pessoas começaram a ser expulsas de suas congregações locais. E nisso, então, cumpriu-se parcialmente a pregação da mensagem do segundo anjo, que diz: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber para todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, a Babilônia, ela é um sistema que prega falsas doutrinas, falsos ensinamentos, e ele corrompe as pessoas de todas as nações com esses falsos ensinamentos. Quando Deus começa a levantar um povo para restaurar as verdades bíblicas, parcialmente Babilônia cai. Por isso que a mensagem aqui, ela não é dada em grande voz, ela só é dada uma mensagem que o anjo vem dizendo. A Bíblia não diz que ele diz em grande voz, ele fala só que ele veio dizendo que caiu Babilônia. Você pode ver que a primeira mensagem o anjo está dizendo em grande voz, em potente voz. A segunda mensagem ele só está dizendo. Já a terceira mensagem diz também que o terceiro anjo diz em grande voz. Por que só o segundo não diz em grande voz? No capítulo 18 diz assim, no verso 2, exclamou então com potente voz dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Quando isso vai acontecer? Quando a glória do Senhor encher toda a terra. Então, a segunda mensagem angélica ela é só dada em potente voz quando a glória do Senhor encher toda a terra. E quando que a glória do Senhor enche toda a terra? Quando esse movimento viver e pregar a terceira mensagem angélica. A terceira mensagem angélica é a verdade para o tempo em que estamos vivendo. Após Jesus começar a sua obra no santuário, na parte santíssima, qual móvel do santuário foi visto na parte santíssima? A arca continha o quê? Os 10 mandamentos. Então, ao começar Jesus o ministério no santuário, na parte santíssima, começou então a restauração da verdade bíblica, da guarda dos 10 mandamentos, incluindo a guarda do sábado. Então, quando o povo de Deus viver os 10 mandamentos, viver a mensagem de Deus, toda a mensagem dos 3 anjos, aí então Jesus poderá derramar o seu Santo Espírito sobre nós, com porção aí muito maior, que vai ser a chuva serôdia, e aí então a glória do Senhor enche toda a terra, e a última mensagem de advertência é dada ao mundo, e Babilônia cai completamente. Então, com a mensagem do terceiro anjo sendo pregada em grande voz, aí então também a mensagem do segundo anjo é dada em grande voz. Então, por que a verdade presente para o nosso tempo é a terceira mensagem angélica, acompanhada da segunda e da primeira? Porque após Jesus entrar no santuário celestial, na parte santíssima, então
a mensagem do terceiro anjo, ela se encerra assim. Aqui, no verso 12, está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A última palestra nossa vai ser especificamente sobre esse verso, sobre os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Pode passar o próximo slide, é o último, a gente já encerra com ele. Acabou? Tinha um outro slide. Eu acho que talvez o arquivo que eu mandei foi corrompido. Deixa eu ver se o meu aqui tem. O meu tem aqui. Eu vou ler o texto aqui, eu coloco ele no próximo slide para a gente, tá? Diz assim: em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-lhes uma obra mais solene e importante. Qual a obra? A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não deve eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Olha só que interessante esse texto, né? Nenhuma outra coisa deve absorver a nossa atenção. Nenhuma outra obra há de maior importância do que a pregação da primeira, da segunda e da terceira mensagem angélica. Elas são a verdade presente para o tempo em que nós estamos vivendo. E entender ela é fundamental, porque não podemos pregar algo que nós não entendemos. Então nós vamos, nas próximas palestras, nós vamos pormenorizar cada uma dessas coisas, né? O temei a Deus, o dai-lhe glória, o adorai, né? O caiu a Babilônia, quem é Babilônia, como é composta, e por fim a mensagem do terceiro anjo, né? Preparando-nos para a volta de Jesus. Vamos orar nesse momento?